Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando este dia festivo em honra de todos os santos. Nesta solenidade, os anjos se alegram e conosco dão glória ao Filho de Deus. Hoje é 3 de novembro, domingo de todos os santos. Também comemoramos o padroeiro aqui da nossa paróquia, Santo Berto. A comunidade está festejando Santo Berto já desde o dia 1º e vai até o dia 10, os festejos aí em honra a Santo Berto, nosso querido padroeiro. Novembro também é o mês das almas. A igreja lembra, das almas, dia 2, ontem foi dia das almas, mas o mês todo a igreja reserva para a lembrança das almas, A gente ore e reze muito por todas as almas que conhecemos. E o programa Minutos do Evangelho, que é realizado pela Pastoral da Comunicação aqui da Paróquia Santo Berto, já vai para 3 anos aqui na Rádio Comunitária, 87.9 FM. Muita alegria a gente estar aqui realizando esse trabalho já há 3 anos, Vai fazer agora 3 anos. Fez em outubro, 3 anos, fez 3 anos em outubro, Nós estamos preparando aí um brinde especial de aniversário de 3 anos. A gente vai fazer esse brinde aí para dezembro, Então estamos organizando aí, logo vamos estar divulgando aqui no programa e também nas redes sociais aí da paróquia, esse brinde que a gente vai dar aí. É um kit religioso que a gente deu já há 2 anos e vamos continuar neste ano também. E o prefácio para a liturgia deste domingo, ela diz assim: Alegremo-nos no Senhor neste domingo da solenidade de todos os santos, em especial pelo nosso padroeiro, Santo Berto. A liturgia, ela nos convida a celebrar, numa só festa, os méritos da multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças. Invocamos hoje a intercessão daqueles que nos deixaram exemplos de fidelidade, amor e compromisso com o projeto do Pai, pedindo em especial a Santo Berto que olhe por nossa paróquia e pelo nosso Padre Rafael, o nosso pároco aí, o Padre Rafael, que Santo Berto, um grande santo da igreja, olhe por esse seu servo, o servo do Senhor aí, Padre Rafael. Pedimos também, a oração do Papa Francisco para o mês de novembro, ele tem pedido aí as orações, e por mês de novembro ele fala e pede que toda a igreja reze pela prevenção do suicídio, um mal muito grande que atinge muita gente nos dias de hoje, Rezemos para que as pessoas que lutam contra pensamentos suicidas reconheçam a beleza da vida e encontrem na sua comunidade o apoio, o cuidado e o amor de que precisam. Então é o pedido de oração para que a igreja reze junto com o Papa Francisco. E hoje o programa vai estar muito especial, a gente vai estar falando aí um pouquinho de Santo Berto, Vamos trazer no Momento com Maria, vamos falar um resumo aí da vida de Santo Berto, um pouquinho da história dele. Também vamos estar trazendo os santos da Santa Igreja desta última semana, e hoje o quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana vai ter a participação especial, um pedacinho do Padre Rafael falando bem resumidamente também da vida de Santo Berto. Algumas coisas ele vai falar no quadro de hoje, Os Santos da Santa Igreja. Falaremos no Momento com Maria de Santo Berto, e nos Santos da Santa Igreja o Padre Rafael fala um pouquinho dele também. Vamos ter também o Evangelho de São Marcos, que vai falar um pouquinho das bem-aventuranças, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o quadro com a palavra é a igreja, trazendo aí os 3 ministros da nossa paróquia, o Eduardo, a Jennifer e o Christopher, Cada um com o seu bloco, no quadro com a palavra a igreja. Não percam hoje também, Vamos estar também falando da programação do novenário de Santo Berto, que continua ainda, Começou dia 1º e vai até o dia 9, e também da festa de Santo Berto, que é domingo que vem, dia 10, Um pouquinho de música e um pouquinho de reflexão. A gente vai ter tudo isso hoje no programa Minutos do Evangelho. Vamos ouvir uma música, depois a gente já traz o quadro aí
Momento com Maria de hoje, falando especialmente do nosso padroeiro Santo Berto. Momento com Maria. Hoje, Momento com Maria, a gente não vai falar de Nossa Senhora, né? A gente vai falar do padroeiro da nossa paróquia, né? O seu dia foi dia 3 de novembro, né? E a gente está aí organizando, toda a paróquia se organizando para comemorar Santo Berto, agora do dia 8 ao dia 12 de novembro. A gente vai falar de Santo Huberto, né? O padroeiro da paróquia de Ibirama. Muito bem, né? Vamos falar um pouquinho, bem resumido, assim, né? Da história de Santo Huberto, né? Um santo que até aqui no Brasil não é muito conhecido, né? Mas em Ibirama ele é bem representado. Santo Huberto, ele era um nobre do século VII, conhecido por seu amor pela caça, caçador. A tradição conta que numa manhã de sexta-feira santa, durante uma caçada, ele teve a visão de um crucifixo entre os chifres de um magnífico veado. A visão o mudou e ele se dedicou a servir a Deus. Humberto tornou-se bispo e passou o resto da sua vida pregando o evangelho, convertendo muitos ao cristianismo. Ele agora é conhecido como o santo padroeiro dos caçadores e é comemorado no dia 3 de novembro. Né? Ele é padroeiro de outras profissões também, né? Não é só dos caçadores. Muito pouco se sabe sobre a vida de Humberto, que nasceu no ano de 656. Apenas que ele pertencia a uma família da nobreza, pois seu pai era Beltrão e era rei da Aquilânia, hoje uma parte da França. Desde a infância mostrou prazer pela caça. Na época era comum, né? Essa atividade, né? A caça. Crescendo forte e muito valente neste esporte. Conta a tradição que ele, na juventude, salvou a vida do rei, seu pai, que fora atacado por uma fera numa das suas habituais caçadas, né? Depois disso, foi enviado para estudar na Bélgica, mas seu pai, temendo que a corrupção daquela corte pudesse envolver o jovem príncipe herdeiro, enviou-o aos cuidados do rei Pipino, de Lotaríngia, na Alemanha, que o preparou na carreira militar. Então, a gente falando aqui da Alemanha, né, da Bélgica, lá o Santo Huberto é muito venerado. Então a gente percebe por que ele é o padroeiro aqui da nossa paróquia, né? Porque nossa cidade ela foi colonizada por esses europeus de lá, né? E com certeza eles trouxeram então a devoção de Santo Huberto para cá, colocaram Santo Huberto como padroeiro da primeira igreja católica aqui na cidade, né? Então ele se preparou na carreira militar e dizia, né? Uma carreira tão cheia de sucessos que foi recompensado com um casamento. Para a esposa, escolheu a filha do conde Dagoberto de Lauvânia. Da união nasceu um filho chamado Floriberto. Segundo uma antiga tradição, a conversão de Humberto ocorreu de maneira surpreendente. Numa sexta-feira da Paixão, dia de recolhimento, ele resolveu ir caçar. Durante a perseguição de um veado, este parou diante do príncipe, que viu, entre os chifres do animal, um crucifixo iluminado. No mesmo instante, ouviu uma voz dizendo: se não voltares para Deus, cairás eternamente no inferno. Foi procurar seu confessor, o bispo Lamberto, que dirigia a sede episcopal de Liège, na Bélgica, e convertendo-se sinceramente, tornou-se católico fervoroso. Pouco tempo depois, sua esposa morre e seu pai agonizou em seus braços. A partir desses fatos, Humberto desistiu da vida da corte. Abriu mão do trono em favor do irmão, mas deixou-lhe a tarefa de educar seu filho Floriberto, que mais tarde ordenou-se também sacerdote. Entregou ao menino parte da herança e o restante doou aos pobres, indo dedicar-se à vida espiritual, recolhendo-se num mosteiro beneditino, entregando-se ao estudo da religião e trabalhando como hoteleiro e pastor. Nessa ocasião, foi a pé, em peregrinação para Roma, visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo. Ao retornar, Humberto procurou o bispo Lamberto, que o ordenou sacerdote, e o enviou para evangelizar as populações que viviam nos bosques de Ardennes. Mas pouco depois, Lamberto, que havia transferido a sede episcopal para Maastricht, na Holanda, foi assassinado pelos inimigos do cristianismo. Humberto, então,
foi convocado pelo Papa Sérgio I, que em Roma o consagrou sucessor daquele bispo. Anos depois, por sua conduta de homem justo, reto na fé em Cristo, na obediência ao Papa e austero na penitência e caridade cristã, recebeu do Espírito Santo o dom dos milagres e da sabedoria. O seu bispado foi de transformação, pois fundou e reformou igrejas, mosteiros e instituiu vasta assistência aos pobres e doentes abandonados. Os pagãos que habitavam os bosques foram batizados e a região tornou-se uma grande comunidade católica. A sua fama de santidade espalhou-se e em 722 pôde retornar, trazer de volta a sede episcopal para Liège, na Bélgica. Ficaram célebres os milagres operados por Deus através de suas mãos, como ele mesmo apregoava. Mas certo dia, do ano de 727, Humberto viu uma voz que anunciava a aproximação da sua morte. Entregou todas as atividades nas mãos dos seus sacerdotes e dedicou-se ao jejum, às orações e à penitência. Morreu naquele mesmo ano. Sepultado na Catedral de São Pedro, em Liège, teve sua festa indicada para o dia 3 de novembro, data em que suas relíquias foram transladadas para o altar maior dessa catedral em 743. Seu culto, muito difundido na Europa, espalhou-se para todo o mundo, que venera Santo Humberto de Liège como padroeiro dos caçadores. Então, Santo Humberto, né, é padroeiro de nossa paróquia, né, um grande santo, lá na Europa muito venerado, que teve essa honraria, né, de estar numa catedral, né, Catedral de Liège, né, seus restos mortais, suas relíquias, né, está lá até hoje, né, e um grande santo que operou muitos milagres, né, em nome do Senhor Jesus. Ele é o padroeiro da paróquia Santo Humberto aqui de Birama, né. A gente não tem corretamente a informação do porquê ele foi escolhido, né, pois é a única paróquia do Brasil que o tem como padroeiro, né. A gente acredita que dentre os colonizadores que vieram para Ibirama no final do século XIX, teriam muitos devotos dele, pois na Europa ele é muito venerado, como eu acabei de falar agora, né, aqui nesse pequeno texto de Santo Humberto, né. Inclusive, a título de curiosidade, a nossa paróquia, né, na igreja matriz, né, a gente tem uma relíquia, né, de Santo Humberto, conseguida pelo padre José Brandel, né, na década de 50, que é um pedacinho do osso de Santo Humberto. Está no relicário ao lado da imagem de Santo Humberto, lá na igreja matriz, né? Então quem às vezes chega lá não sabe o que é, aquele relicário né, um pedacinho do osso de Santo Humberto, nosso padroeiro, né? Esse santo que eu acabei de falar agora. Para encerrar o quadro de hoje, Momento com Maria, falando do nosso santo padroeiro, vamos fazer a nossa oração final em honra a ele. Caro Santo Humberto, padroeiro dos caçadores, pedimos sua intercessão. Ajude-nos a encontrar equilíbrio em nossas paixões e a usá-las para servir a Deus. Que tenhamos a coragem de mudar de vida quando formos chamados, como você fez naquela manhã de Sexta-feira Santa. Por favor, ore por nós e nos guie em nossa jornada. Amém. Santo Humberto, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 28 de outubro a 3 de novembro. E nós vamos falar, né, desse quadro hoje muito mais especial, Dia de Todos os Santos, né, 3 de novembro. E a gente vai lembrar, então, um pouquinho da vida de cada santo dessa semana que passou. E, em especial, vamos falar hoje de Santo Humberto, mas quem vai falar não sou eu, é o Padre Rafael. Vamos começar com segunda-feira, 28 de outubro, São Simão e São Judas Tadeu, os apóstolos. São Simão e São Judas Tadeu, esses dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente, são dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu,
era irmão de São José, enquanto sua mãe Maria de Cleófas era uma prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição é bastante vaga. São Fortunato, bispo de Poitiers, no final do século VI, indica estarem São Simão e São Judas Tadeu enterrados na Pérsia. Isso vem das histórias apócrifas dos apóstolos. Segundo elas, foram martirizados em Suanir, na Pérsia, a mando de sacerdotes pagãos que instigaram as autoridades locais e o povo, tendo sido ambos decapitados. É o que rege o martirológio jeronimita, né? Na nossa igreja aí, são as tradições que contam. Na terça-feira, 29 de outubro, dia de São Narciso, bispo de Jerusalém. São Narciso foi bispo de Jerusalém e, quando se deu tal fato, devia ter quase 100 anos de idade. Olha só. Narciso não era judeu e teria nascido no ano 96. Homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Sabes que presidiu com Teófilo de Cesareia a um concílio onde foi aprovada a determinação de se celebrar sempre a Páscoa num domingo. Eusébio narra que em certo dia de festa, em que faltou o óleo necessário para as unções litúrgicas, Narciso mandou vir água de um poço vizinho e, com a sua bênção, a transformou em óleo. Conta também as circunstâncias que levaram Narciso a demitir-se, das suas funções. Alguns anos depois, Narciso reapareceu na cidade episcopal. Nunca tinha sido posta em dúvida a santidade do seu procedimento. Por isso, foi com imensa alegria que Jerusalém recebeu seu antigo pastor. Segundo diz Eusébio, continuou Narciso a governar a diocese até a idade de 119 anos, auxiliado por um coadjutor chamado Alexandre, e faleceu cerca do ano de 212, São Narciso, bispo de Jerusalém. Na quarta-feira, 30 de outubro, dia de São Frumêncio. Este nasceu em Tiro, da Fenícia, quando menino, juntamente com o irmão Edésio, acompanhava um filósofo de nome Merópio, numa viagem em direção às Índias. A embarcação, cruzando o Mar Vermelho, foi assaltada e só foram poupados da morte os dois meninos, Frumêncio e Edésio, que foram levados escravos para Axum, na Etiópia, a serviço da corte. Edésio foi nomeado copeiro e Frumêncio administrador dos bens do reino. Quando voltou para Axum, Frumêncio foi acolhido com alegria como o padre portador da paz. Continuou a pregação do evangelho no poder do Espírito, a ponto de converter o rei Ezana, a rainha e um grande número de indígenas. Isso pelo sim dos jovens irmãos e pela perseverança de Frumêncio. Quase toda a Etiópia passou a dobrar os joelhos diante do nome, que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Grandes realizações fez São Frumêncio naquela região, onde traduziu a Bíblia e a liturgia alexandrina para a língua local, enriquecendo-a com cantos e ritos populares cristãos. O bispo, que teve grande veneração na Etiópia, morreu no ano 380. Com grande justiça, São Frumêncio recebeu o título de apóstolo e primeiro bispo da Etiópia, que até os dias de hoje lhe dedica muita gratidão e culto. Quarta-feira, então, São Frumêncio. Na quinta-feira, 31 de outubro, Santo Afonso Rodrigues, natural de Segóvia, na Espanha, veio à luz aos 25 de julho de 1532. Pertencente a uma família cristã, teve de interromper seus estudos no primário, pois com a morte do pai assumiu os compromissos com o comércio. Casou-se com Maria Soares, que amou tanto quanto os dois filhos, mas, infelizmente, todos, com o tempo, faleceram. Ao entrar em crise espiritual, Afonso entrega-se à oração, à penitência, e, dirigido por um sacerdote, descobriu o seu chamado a ser irmão religioso e, assim, assumiu grandes dificuldades, como a limitação dos estudos. No ano de 1571, aos 38 anos, iniciou seu noviciado, vencendo tudo em Deus. Afonso foi recebido na companhia de Jesus como irmão. Passou o resto da sua vida como porteiro em um convento da Ilha de Maiorca, onde foi exemplo de humildade, obediência
constância e santidade. Místico de muitos carismas, Santo Afonso Rodrigues sofreu muito antes de morrer em 31 de outubro do ano de 1617. Sexta-feira, 1º de novembro, solenidade de todos os santos de Deus. A solenidade de todos os santos de Deus é chamada por alguns de Páscoa de Outono. É celebrada pela Igreja que, mais uma vez, não olha para si mesma, mas olha para o céu e lhe aspira. De fato, a santidade é um caminho para o qual todos somos chamados a trilhar sobre o exemplo desses nossos irmãos mais velhos, que nos são propostos como modelos, porque aceitaram ser encontrados por Jesus, rumo ao qual se encaminharam com confiança, com seus desejos, fraquezas e sofrimentos. Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, diz nosso Senhor. A solenidade tem raízes antigas. No século IV, começou a celebração dos mártires, comuns para as diferentes igrejas. Os primeiros sinais dessa celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre a qual já falava São João Crisóstomo. E no sábado, 2 de novembro, a igreja lembra os fiéis defuntos. Recordemos das almas. A igreja nos convida a comemorar, pelo nosso sufrágio, as almas dos fiéis já falecidos. A comemoração de todos os fiéis defuntos foi instituída neste dia a fim de socorrer, por boas obras gerais, os que não se beneficiam de preces especificamente dedicadas a eles. Deve-se a uma iniciativa tomada pelos monges beneditinos por volta do ano 1000. O abade São Odilo, superior mosteiro de Cluny, na França, deu ordem para que em todos os conventos filiados a esta ordem se celebrasse um ofício pelos defuntos na tarde do dia 1º de novembro. Essa comemoração foi adotada pela autoridade da Igreja, de tal modo que aos poucos se tornou universal a dedicação de 2 de novembro à memória dos irmãos já falecidos, Dia das Almas, Dia dos Fiéis Defuntos. Muito bem. Agora a gente vai falar do domingo, 3 de novembro, A gente vai falar, na verdade, eu não vou falar só um resumidinho aqui, Mas vamos lá. Humberto, Santo Humberto, padroeiro da nossa paróquia. Humberto, que nasceu no ano de 656, pertencia a uma família da nobreza, pois seu pai, Beltrão, era rei da Aquilânia, hoje lá na França. Desde a infância, mostrou prazer pela caça, crescendo forte e muito valente nesse esporte. Conta a tradição que ele, na juventude, salvou a vida do rei, do próprio pai, que fora atacado por uma fera numa de suas habituais caçadas. E eu paro por aqui. Padre Rafael vai falar um pouquinho sobre o padroeiro da nossa paróquia. E mais detalhes da vida dele está sendo mostrado nas novenas do novenário, que vai até o dia 9, sábado. Vamos ouvir o Padre Rafael, falando um pouquinho de Santo Humberto. Filhos queridos, celebrar Santo Humberto é um momento de grande graça. Santo Humberto, que nasceu em 656 em Toulouse, na França, e faleceu em 727 na Bélgica. Ele, meus amados filhos, o protetor dos caçadores, dos atiradores, ele que é o protetor daqueles que se perdem no caminho, nosso protetor contra as feras selvagens, grande santo que traz a cura para as doenças da alma e as doenças do corpo. Vamos celebrar a sua festa e vamos celebrá-la com grande alegria. Santo Humberto, que foi casado, depois tendo ficado viúvo, se tornou religioso, é um modelo para todas as famílias e para nós também clérigos. É um modelo para todos nós. Único no nosso continente, vamos ter a graça de celebrá-lo. Estejamos juntos aos pés do glorioso Santo Humberto, ele o grande apóstolo da Bélgica, evangelizador das Ardenas, fundador da cidade de Liege. Ele, meus queridos, que mudou a história da Europa, a história da Igreja e a nossa história, que desde 1905 foi escolhido como padroeiro da comunidade católica aqui de Ibirama. Nosso amado Santo Humberto, que em 1950 se tornou o padroeiro de toda essa linda paróquia, quando nossa comunidade foi feita
paróquia. Então, meus queridos, é um momento de grande festa para todos nós. Protetor dos animais, das pessoas, protetor da saúde, santo de todas as causas, diante do qual podemos colocar nossos pedidos. Durante toda a novena haverá um mastro aqui na igreja para você amarrar suas fitas de pedidos. As fitas serão entregues a você já na entrada da igreja. E assim, filhos, vamos celebrar nosso amado Santo Berto. E o resto eu não vou contar, porque você precisa vir na novena. Durante a novena, nós vamos passar toda a história dele. Vamos refletir na história tão edificante desse grande bispo da nossa Santa Igreja e que mudou a nossa história. Aqui em nossa paróquia, temos uma relíquia óssea de Santo Berto. Onde temos a relíquia do santo, temos a presença do próprio santo. A relíquia será venerada todos os dias e exposta, e diante dela poderemos rezar. Que o glorioso Santo Berto derrame infinitas graças sobre você, sobre a tua família, sobre o teu trabalho. Até loguinho e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente agradece imensamente, né, o Padre Rafael por ter feito essa participação. É pequena, na verdade, a gente sabe, né, mas ele está falando muito mais de Santo Berto nas novenas aí até o dia 9. E a gente agradece ele de ter participado do quadro Os Santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana deste domingo. Os textos, né, do quadro são do site católico cançãonova.com e também hoje com a colaboração de pesquisas do Padre Rafael. Aqui a gente resume, né, a vida dos santos. Quem puder pesquisa aí, que vai achar muita coisa interessante que pode ser usada e deve ser usada como um modelo para a nossa vida. Vamos ouvir a música do Salmo da Liturgia deste domingo, o Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Santo Berto, rogai por nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus aquela multidão, subiu a um monte e, tendo-se sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Começando então a reflexão deste texto de hoje, nós vamos falar, né, do que diz aqui o rodapé da palavra das Sagradas Escrituras, três versículos, né, desse pedacinho aí do Evangelho de São Mateus de hoje, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, bem rapidamente, né? O Sermão da Montanha é compêndio da doutrina cristã
E as 8 bem-aventuranças contêm as condições indispensáveis para se ingressar no reino de Deus. Pobres de espírito, melhor, pobres pelo espírito, são os pobres, voluntários e os que têm o coração desapegado das riquezas. E segundo o sentido da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, os humildes, os que confiam unicamente em Deus. A humildade, né? E, por fim, o pranto, que dá direito à consolação, é o que tem por objeto os pecados, o afastamento de Deus, as misérias do exílio terreno. Estou falando um pouquinho aqui na própria palavra de Deus sobre o Evangelho de hoje. E nós vamos, então, agora ouvir a liturgia diária da editora Paulus, o que fala também deste texto de hoje, para nós aprofundarmos a reflexão. Desde a origem da Igreja, não faltaram cristãos que encerraram com o martírio por Cristo o curso da sua vida terrena. Ao lado dos mártires, milhares de seguidores de Jesus deram testemunho de virtudes heróicas e também foram canonizados. Igualmente, outros tantos fiéis, cujos nomes não estão inscritos no rol dos santos, cumpriram fielmente a vontade de Deus e viveram o amor e a caridade de modo exemplar. Pois bem, a solenidade de todos os santos, além de venerar esses modelos de santidade, nos ensina que tornar-se santo é possível para todos. Papa Francisco nos adverte: o que quero recordar com esta exortação é, sobretudo, o chamado à santidade que o Senhor faz a cada um de nós. O chamado que dirige também a ti: sejam santos, porque eu sou santo. É o contexto, né, das bem-aventuranças, né, que é a santidade e o sofrimento em nome de Cristo e da sua igreja. E nós vamos agora ao catecismo da nossa Santa Igreja, pegar alguma coisa ali também sobre as bem-aventuranças, que é o evangelho de hoje, e que faz as pessoas que seguem essas bem-aventuranças se consolarem no Senhor e tornarem-se santos, né, ou tentarem pelo menos. Parágrafos 17 e 17. As bem-aventuranças retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade, exprimem a vocação dos fiéis associados à glória da sua paixão e ressurreição. Definem os atos e atitudes características da vida cristã. São as promessas paradoxais que sustentam a esperança no meio das tribulações. Anunciam aos discípulos as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas, já estão inauguradas na vida da Virgem Maria e de todos os santos, né? É isso aí mesmo, né? As bem-aventuranças é o exemplo a ser seguido para quem quer ter santidade. Parágrafo 1720. O Novo Testamento emprega muitas expressões para caracterizar as bem-aventuranças, a que Deus chama o homem. A chegada do reino de Deus, a visão de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A entrada na alegria do Senhor, a entrada no repouso de Deus. Lá descansaremos e veremos. Veremos e amaremos. Amaremos e louvaremos. Eis o que acontecerá no fim sem fim. E que outro fim temos, nós, sendo chegar ao reino que lido tem fim? Parágrafo 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica, Decálogo, os 10 Mandamentos, descrevem-nos os caminhos que conduzem ao reino dos céus. Por eles avançamos, passo a passo, pelos atos de cada dia, amparados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo. Pouco a pouco, damos frutos na Igreja, para a glória de Deus. Parágrafo 1725. As bem-aventuranças retomam e aperfeiçoam as promessas de Deus, desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Correspondem ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem. Na verdade, né, todos nós buscamos viver as bem-aventuranças, mas é muito difícil, né? Não é fácil. Os santos conseguiram, mas nós ainda estamos no caminho. Mas buscamos cada vez mais o convívio com a Santa Igreja, com os irmãos, buscando ser um pouco santos também e cumprindo as bem-aventuranças, seguindo elas e sabendo que a recompensa virá.
Também hoje, então, no quadro com a palavra à igreja, teremos de novo a participação, né, do Eduardo Adolfo Flores, né, ele que é ministro da Eucaristia da Igreja Matriz Santo Berto, né, no primeiro bloco. Ele traz aí uma mensagem relacionada à liturgia desta semana. Né. Depois a gente tem a Gênesis Nunes Ancini, né, ela que está aí trabalhando para formar a pastoral da juventude aqui na nossa paróquia. Ela quer trazer um trabalho aí para a juventude nossa, tão necessário, traz também uma mensagem aos nossos jovens, né? Vamos ouvir também hoje, é o segundo bloco do quadro com a palavra à igreja. E para finalizar, nós vamos novamente trazer, né, o Christopher Makiyama, ele também é ministro da Eucaristia, é catequista e coordenador dos ministros da Igreja Matriz. Ele vai trazer o Professio Fidei, né? É onde ele vem falar da nossa profissão de fé, falando do credo apostólico, né? Todo domingo ele vem trazer uma explicação nova sobre a nossa fé, que é o credo apostólico, resumindo a nossa fé. Muito bem, ficamos aí então, já com o Eduardo agora, com um quadro, né? Com a palavra à igreja deste domingo. Olá amigos, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. Hoje vamos dar continuidade sobre a explicação da virtude da prudência nas nossas vidas, principalmente para a vida de um católico. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Isto nos deixa bem claro que para o crescimento da virtude e da prudência, temos que nos focalizar fazendo uma oração necessária, nos pedindo o aumento dessa virtude. Somos peregrinos aqui nessa terra, onde o nosso destino final é a busca da chegada ao céu. Só assim iremos salvar o bem mais precioso que Deus nos deu, que foi o cuidado que temos que ter com a nossa alma, uma vida prudente. O que diz o Catecismo da Igreja Católica a respeito da prudência? No artigo 1835, é bem claro que a prudência dispõe a razão prática de discernir em qualquer circunstância, nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. A prudência dispõe a razão prática de discernir. Nós vamos ter mais praticidade em poder escolher, em separar praticamente o joio do trigo nessas decisões ao qual nós temos que tomar no nosso dia a dia. Em qualquer circunstância, tanto para momentos bons quanto para momentos ruins. E às vezes até no nosso cotidiano. Vamos supor, por exemplo, um pai orientando um filho, um chefe orientando um funcionário, ou às vezes até uma pessoa precisando passar uma palavra, um ombro amigo para aquela pessoa naquele momento que está em dificuldade e vem lhe pedir uma ajuda. A prudência vai ajudar nesse sentido. Você vai conseguir diferenciar o que precisa falar naquele momento e na hora certa. O nosso verdadeiro bem. A virtude da prudência vai nos ajudar a deixar claro para a gente qual é o verdadeiro bem nesse sentido, em determinadas situações. E principalmente, a escolher os meios adequados a realizá-lo. Como nós vamos fazer para realizar este verdadeiro bem? A prudência vai nos ajudar a escolher o melhor caminho. Santo Tomás de Aquino também deixa bem clara a seguinte situação. A prudência é a regra certa da ação. A regra certa da ação. Como nós vamos fazer a situação, a ação que nós precisamos naquele momento, de uma maneira correta. A virtude da prudência, que é uma das principais virtudes
para o discernimento do bem no nosso caminho, na nossa peregrinação, a qual quer Deus dirigir-nos no caminho da santidade em busca do céu. Essa virtude nós temos que trabalhar dia a dia, sempre pedindo em oração para nosso Senhor, a fim de que o Espírito Santo venha nos iluminar, para que Deus nos guie no verdadeiro caminho. Ele é o verdadeiro, sim, caminho, verdade e vida. Obrigado a todos e até a próxima. Salve Maria para você, jovem de todas as idades! Hoje vamos refletir sobre um tema que muitas vezes traz à mente lembranças profundas e emoções intensas. O Dia de Finados. É o momento em que nos lembramos de nossos entes queridos que partiram, mas também é uma oportunidade de celebrar a vida e a esperança da eternidade. Quando pensamos na morte, muitas vezes nos sentimos perdidos ou tristes. Contudo, como disse o Papa Francisco, a morte não é o fim, mas é o início de uma nova vida. Essa nova vida é a glória eterna, onde nossos amados vivem juntos a Jesus e a Virgem Maria, em um estado de amor e paz imensurável. Santo Agostinho uma vez afirmou: a vida é um livro e a morte é apenas uma página virada. Nossos entes queridos podem não estar mais fisicamente conosco, mas suas memórias, histórias e legados continuam a viver em nossos corações. A memória deles nos ensina, nos inspira e nos motiva a sermos melhores. Ao olharmos para o céu, podemos imaginar seus sorrisos e a alegria que sentem na presença divina. Ao nos lembrarmos de nossos amados, temos a oportunidade de reviver as experiências que compartilhamos, as risadas, as lições e o carinho. Cada lembrança é um tesouro que guardamos em nossos corações, um elo que nos conecta a eles mesmo que fisicamente não estejam. É importante lembrarmos que mesmo na dor da perda, podemos encontrar consolo nas promessas de Deus. Jesus nos disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso nos lembra que a morte não é o fim, mas um novo começo. Nossos entes queridos estão em um lugar de luz, rodeados por amor e serenidade. Neste dia de finados é importante refletir sobre como podemos honrar essas memórias. Isso pode ser feito de diversas maneiras: visitando os túmulos, acendendo velas, compartilhando histórias ou simplesmente reservando um momento de silêncio para lembrar. Santa Teresa do Menino Jesus dizia: a vida é amor, quem ama vive. E ao amarmos e lembrarmos, continuamos a manter viva a chama do amor que recebemos deles. Lembremos que, como jovens, temos um papel importante na construção de um mundo mais justo e cheio de amor. Ao nos lembrarmos de nossos entes queridos, que possamos compartilhar e nos comprometer a espalhar este amor que nos ensinaram. Eles estão nos observando com amor e carinho, torcendo por nós em nossa jornada. Concluo com as palavras
do Papa João Paulo II. A vida humana é um caminho que deve ser percorrido com esperança. Que essa esperança nos acompanhe sempre, principalmente nos momentos de tristeza. Vamos então celebrar a vida e a memória dos que amamos. Que a paz e a luz de Cristo estejam sempre em nossos corações. Até a próxima. Paz e bem. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Humberto e venho como catequista dar continuidade a esse quadro maravilhoso Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Bom, finalizamos o terceiro artigo do Concept est Spiritus Sanctus Naxitus ex Virgem Maria, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Bom, vimos o quanto é misterioso e poderoso esse mistério que Jesus Cristo foi concebido no ventre de Maria sem causar dano à sua virgindade pelo poder do Espírito Santo, penetrando como um raio de sol penetra no vidro de uma janela, e o quanto isso deu início a todo o processo de salvação de nós que temos fé católica, e o quanto isso é importante, e tudo isso se deu através do sim de Maria. Nós vamos fazer umas reflexões sobre as considerações desse artigo. Bom, primeiramente a gente já pode deduzir que se Jesus Cristo nasceu do ventre de Maria, bom, é através da intercessão de Maria que recebemos Jesus Cristo. Então nada melhor que rezar a Ave Maria, pedir intercessão por Maria, porque é através dela que nasceu a igreja, através dela que nasceu Jesus Cristo, através dela que nasceu a igreja, o corpo místico de Cristo, é através dela que nós recebemos melhor Jesus Cristo. Mas vamos lá. Primeira consideração que devemos ter desse artigo é que a nossa fé, de fato, é confirmada, né? Pois Nosso Senhor nasceu na plenitude dos tempos. Se falava muito no Salvador, todo o Antigo Testamento fazia prefigurações e anúncios da vinda de Nosso Senhor. Profetas falaram, mas ainda assim eles não sabiam, como é que se diz, ainda assim Jesus não apareceu. Quando ele nasceu, ele se fez carne, ele se deu a ver, ele mostrou o seu rosto. Então, a partir do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, conhecemos a Deus por sua face. Muito mais crédito dá aquele cara que veio de uma terra distante e conta como essa terra de fato é, daquele que ouviu falar e conta como é sem nunca ter ido lá. Jesus Cristo veio da terra prometida, Jerusalém eterna, e nos contou como é lá. Então, a nossa fé é confirmada. Segundo, nossa esperança é elevada, pois a partir do seu sacrifício, nós somos considerados filhos adotivos de Deus. Portanto, Jesus, nosso Senhor, também é nosso irmão primogênito. Então, a gente está quase sendo elevado a Deus pela salvação de Cristo. Olha quão importante é, né? E terceiro, nosso amor é inflamado. O sinal de Deus, ora, um Deus que se rebaixa a uma criatura como nós, então isso é motivo de muito amor. Então temos que ter muito amor por Nosso Senhor, porque Ele tem um amor infinito por nós, a ponto de se rebaixar a ser uma criatura, né? Então devemos controlar nossa arrogância e sermos humildes como Nosso Senhor foi, a ponto de ter seu próprio Deus, poderoso, onipotente, mas se rebaixou a uma criatura. Veja só. E quarto, assim como Maria estava pura e imaculada para receber Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos nos manter puro para recebermos Jesus Cristo na Eucaristia e na Palavra, mas também para sermos dignos de
entrar na sua morada na eternidade. E quinto lugar, esse conhecimento inflama o nosso desejo de estar com o Rei. Ora, o seu reino foi implantado, Jesus Cristo é o Rei, é o nosso Rei, e também é o nosso irmão ao mesmo tempo, porque somos filhos adotivos de Deus, né? Ele é Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso irmão. Então, veja bem, se eu fosse, por exemplo, o irmão de um rei, esse rei é poderoso, eu desejaria estar do lado do meu irmão, que é o rei. Então, assim, desejamos buscar Jesus Cristo e estar do lado dele, fazer com que ele esteja em nós, fazer nosso corpo a sua morada, para que ele esteja com nós e nós estejamos com ele na eternidade. Bom, então é isso. Eu desejo que todos vocês busquem Jesus Cristo com o coração, peçam intercessão para Maria, para melhor receber Jesus Cristo, pois ela de fato recebeu perfeitamente. Então vamos rogar para ela a intercessão para melhor receber Jesus Cristo em nós. Eu desejo a todos um bom domingo, uma ótima semana. Pace Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Muito bem, agora é o momento da gente encerrar o programa, mas antes a gente vai fazer aí a nossa agenda da paróquia, trazer os compromissos, né, da nossa paróquia para esses dias aí até domingo que vem, né? Então a gente está vivendo aí um momento do novenário a Santo Huberto, né? Começou na sexta-feira e vai até dia 9. Né? Mas eu vou falar primeiro da ação Entre Amigos, né? Que a paróquia Santo Huberto organizou, né? E está sendo aí colocada à disposição. São 12 prêmios, né? Muito bons os prêmios da ação Entre Amigos. E não é caro, né? Custa R$20 a cartela. Todas as lideranças aqui da paróquia, de todas as comunidades, tem essa cartelinha da ação Entre Amigos. Quem tiver o interesse de colaborar com a paróquia, com Santo Huberto, né, procure aí as lideranças ou a secretaria paroquial. Vou falar um pouquinho então da programação do novenário, né, que já está acontecendo, o novenário a Santo Huberto. Hoje ainda, né, 7 da noite, nós temos o terceiro dia da novena, né? O tema é Deus nos chama, né? E a intenção pelos enfermos e idosos, né? Lembrando que Padre Rafael está contando a vida de Santo Huberto, cada dia um trecho, cada dia um pedaço, cada dia um pouco, né, das novenas, e vai até o final. Muito bem, quarto dia, amanhã, segunda-feira, 4 de novembro, às 7h30 da noite, 7h30 da noite, né? O tema é a contemplação da criação, e a intenção é pelos mais pobres e necessitados. No quinto dia, é terça-feira, 5 de novembro, né, 19h30 também, o tema Guia da Busca pelo Verdadeiro Bem, intenção pelas vocações sacerdotais e religiosas. O sexto dia, quarta-feira, 6 de novembro, 19h30, o tema é Médico dos Médicos, a intenção pelos nossos parentes e amigos falecidos. Sétimo dia, quinta-feira, 7 de novembro, às 19h30, o tema A Fé e a Caridade, a intenção pelas necessidades da nossa paróquia. Oitavo dia, sexta-feira, 8 de novembro, 19h30, tema Ser Santos, a intenção pelos nossos governantes. Cai bem, né? É que cai bem isso aí. E o nono dia, 9 de novembro, é sábado, né? Então vai ter uma atividade diferente aí. Começa já às 4 da tarde na Praça Erwin Scheidemann, né? E a novena vai ser às 5 da tarde daí. O tema da novena é Glorioso Padroeiro e a intenção, as intenções particulares de cada um. E depois da novena, né, ainda no sábado, nós teremos procissão pelas ruas da cidade, terminando com o hasteamento da bandeira de Santo Huberto na Praça da Matriz, queima dos pedidos e também vai ter fogos de artifício. Após as celebrações deste dia, vai ser servido um delicioso jantar no salão paroquial, né, e após também vai ter bingo. Isso tudo no sábado, 9 de novembro. No domingo é 10 de novembro, então a gente encerra as atividades a Santo Huberto ali, né?
é a solenidade de Santo Berto. Eis o grande dia do glorioso padroeiro de todo o município de Ibirama. Às 10 da manhã, Santa Missa solene, com a bênção da chave, dos pães e da água de Santo Berto. Ao meio-dia, delicioso almoço. Também meio-dia, né, as comunidades irão saudar, né, as comunidades, as capelas, irão saudar Santo Berto com o repicar 2 sinos. Às 2 da tarde, grandiosa tarde dançante com o musical Andrade. Né, a entrada é livre. Né, então, isso aí, os festejos de Santo Berto, até no domingo. Né? Lembrando que durante a novena, né, após a novena, sempre tem uma atividade ali no salão paroquial, né? Um prato, alguma coisa que está sendo colocada ali logo depois da novena, né? Do novenário, tem essas atividades ali, essas colocações aí que o CPC preparou, né? Para o CPC, as lideranças da comunidade, para as pessoas participarem, prestigiarem e festejarem Santo Berto. Falar um pouquinho também de dízimo, né? Vamos falar de dízimo. Dízimo é partilha, né? Falar um pouquinho das dimensões do dízimo. Temos aí a dimensão religiosa, é a relação que o dízimo estabelece entre a criatura e o Criador. É um ato de reconhecimento da gratidão a Deus, um gesto de amor, de fidelidade ao doador de todos os bens. Por isso, afirmamos que o dízimo nos coloca no coração de Deus. A segunda dimensão, eclesial, significa que o dízimo expressa a nossa pertença à igreja. A igreja é a família dos filhos de Deus. Nela fomos inseridos pelo batismo. A igreja nos pertence. Nós fazemos parte da igreja, especificamente da comunidade da qual participamos e onde vivemos a nossa fé. A dimensão caritativa, essa nos lembra que todo cristão é chamado a viver o amor aos irmãos, amor que se expressa em gestos de partilha. O dízimo é partilha dos dons e dos bens. E a dimensão missionária, que significa que pelo dízimo o cristão participa da ação evangelizadora da igreja. A evangelização é dever de todo cristão e a contribuição do dízimo ajuda a igreja a realizar a sua missão. Por essas dimensões, podemos afirmar que o dízimo nos coloca no coração de Deus, no coração da igreja e no coração do evangelho, que tem como centro o amor feito, não apenas dos bons sentimentos, mas de obras de caridade. Muito bem, o programa Minutos do Evangelho está terminando aqui. A gente estará de volta amanhã às 6 da manhã na Rádio Belos Vales, ao meio-dia aqui na Rádio Comunitária e às 7 da noite ainda tem a reprise na Rádio Comunitária. É um programa realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. Lembrando, nosso programa aqui na Rádio Comunitária está fazendo 3 anos, fez agora em outubro, e a gente vai estar dando um presente aí para os seguidores das redes sociais da nossa paróquia, tanto no Facebook como no Instagram. Logo, logo a gente vai divulgar aí como faz para participar. É o 3º ano que a gente oferece esse kit religioso aí, e vamos fazer de novo agora esse ano, que Deus queira que a gente continue também no ano que vem. Para encerrar o programa, a oração é do santo nosso de hoje, Santo Berto. Santo Berto, padroeiro dos caçadores, pedimos sua intercessão. Ajude-nos a encontrar equilíbrio em nossas paixões e a usá-las para servir a Deus. Que tenhamos a coragem de mudar de vida quando formos chamados, como você fez naquela manhã de Sexta-feira Santa. Por favor, ore por nós e nos guie em nossa jornada espiritual. Santo Berto, rogai por nós. Um bom final de domingo a todos, um bom dia de todos os santos, e que essa semana seja uma semana repleta das bênçãos de Deus, e o Padre Rafael deixa para nós a sua bênção sacerdotal. Olá, meus queridos, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Berto, em Ibirama, e através desta mensagem me dirijo a vocês para convidá-los para os festejos do nosso amado padroeiro Santo Berto. Esse ano teremos a novena solene que terá início no dia 1º de novembro, com a carreata saindo do Corpo de Bombeiros às 18h30, trazendo a imagem histórica de Santo Berto
E em seguida, às 19h30, no dia 1º de novembro, aqui na Matriz de Santo Berto, nós teremos o primeiro dia do novenário. Todos os dias nós teremos a bênção do Santíssimo, a comunhão eucarística, e o CPC vai preparar com todo carinho, em várias dessas ocasiões, deliciosas guloseimas aí pra gente, que eles farão com todo carinho no nosso salão paroquial para te receber tua família, receber teus amigos. Nós vamos celebrar nosso glorioso Santo Berto. Nos dias da semana, a novena será às 19h30. E, nos sábados e domingos, a novena será às 19 horas. Temos várias presenças já confirmadas e toda a nossa Ibirama, e você, querido amigo de todas as partes, também é convidado a celebrar conosco o grande, o glorioso Santo Berto. Só existem 2 igrejas de Santo Berto em todo o continente. Uma está aqui em Ibirama e a outra lá no Canadá. Então a nossa novena é a única novena de Santo Berto em língua portuguesa, hein? É um momento único e especial. Vamos passar toda a história do nosso padroeiro, colher suas graças. O Exército já confirmou a presença no dia 9 na procissão com a banda do Exército. Teremos um destacamento do Exército que virá também para honrar o nosso padroeiro, e todos os profissionais da nossa cidade, todas as pessoas de todas as idades farão parte desse momento único e tão especial. Nós te aguardamos aqui. Se você não puder vir, você vai fazer muita falta junto de nós. Por isso, vamos unir nossa família e vamos rezar todos esses dias juntos, em honra ao nosso glorioso Santo Berto. Desde já, meu abraço grande a você, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos, eu sou o Padre Rafael, administrador paroquial da Paróquia Santo Berto, em Ibirama, e através desta mensagem me dirijo a vocês para convidá-los para os festejos do nosso amado padroeiro Santo Berto. Esse ano teremos a novena solene, que terá início no dia 1º de novembro, com a carreata saindo do Corpo de Bombeiros às 18h30, trazendo a imagem histórica de Santo Berto, e em seguida, às 19h30, no dia 1º de novembro, aqui na Matriz de Santo Berto, nós teremos o primeiro dia do novenário. Todos os dias nós teremos a bênção do Santíssimo, a comunhão eucarística, e o CPC vai preparar com todo carinho, em várias dessas ocasiões, deliciosas guloseimas aí pra gente, que eles farão com todo carinho no nosso salão paroquial para te receber tua família, receber teus amigos. Nós vamos celebrar nosso glorioso Santo Berto. Nos dias da semana, a novena será às 19h30. E, nos sábados e domingos, a novena será às 19 horas. Temos várias presenças já confirmadas, e toda a nossa Ibirama, e você, querido amigo de todas as partes, também é convidado a celebrar conosco o grande, o glorioso Santo Berto. Só existem 2 igrejas de Santo Berto em todo o continente. Uma está aqui em Ibirama e a outra lá no Canadá. Então a nossa novena é a única novena de Santo Berto em língua portuguesa, hein? É um momento único e especial. Vamos passar toda a história do nosso padroeiro, colher suas graças. O Exército já confirmou a presença no dia 9 na procissão com a banda do Exército. Teremos um destacamento do Exército que virá também para honrar o nosso padroeiro, e todos os profissionais da nossa cidade, todas as pessoas de todas as idades farão parte desse momento único e tão especial. Nós te aguardamos aqui. Se você não puder vir, você vai fazer muita falta junto de nós. Por isso, vamos unir nossa família e vamos rezar todos esses dias juntos, em honra ao nosso glorioso Santo Berto. Desde já, meu abraço grande a você, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.